Boa tarde. Espero que vocês não estejam com sono. Por favor, fiquem atentos à mensagem de hoje, tanto a que será pregada por mim, quanto a que será pregada pelo Vinícius mais tarde. Lembre-se que o Atlético perdeu para o Fluminense e que o Cruzeiro vai perder também, então vocês vão ficar deprimidos. Esse nome eu nem pronuncio. Eu tenho problemas com essas cores preto e vermelha, sabe? Isso não é do bem, né? Lá em casa, a minha esposa, antes de casar comigo, ela torcia para esse time, mas Deus a libertou, né? Então, hoje, lá em casa, tanto eu como meus dois filhos e a minha esposa torcemos para o Fluminense, graças a Deus, regenerados. Meus irmãos, eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias comigo em Romanos capítulo 1. A gente vai ler o verso 16 e o verso 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar. Senhor, que Tu possas iluminar esses dois versos em nossos corações, como também o que será pregado nessa tarde, que o Senhor nos exorte, nos admoeste, nos corrija e nos leve ao entendimento em que dias complicados como nossos, nós não temos o direito de pregar outra mensagem no seu Evangelho da salvação eterna. Essa é a oração que nós fazemos em Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, a Epístola de Paulo aos Romanos tem sido considerada por alguns como a mais preciosa pérola do Novo Testamento. Eu, particularmente, sou suspeito em falar desse livro porque os seus 16 capítulos me encantam. E penso que todos esses capítulos e versos fazem com que cada um de nós desenvolva um estado de perplexidade quanto à grandeza, poder e magnificência de Deus. Sem sombra de dúvidas, como dizia Franz Schaeffer, a gente pode afirmar que a carta de Paulo aos Romanos é uma espécie de manifesto cristão e de duração eterna. Na minha perspectiva, eu acredito que todo cristão deveria conhecer bem a mensagem desta carta. A história, por exemplo, registra que Crisóstomo, pregador do século V, pedia que essa carta fosse lida para ele em voz alta pelo menos uma vez na semana. Agostinho, o grande Agostinho, não teria sua vida nas mãos de Deus se não fosse sua milagrosa conversão através da carta de Paulo aos Romanos. O reformador alemão Martinho Lutero considerava o que há de mais puro no Evangelho e, lendo-a, foi inspirada por Deus para se insurgir contra os caminhos enganosos que seguia a igreja do século XVI. John Wesley, o meu arminiano favorito, um dos maiores avivalistas da Europa, teve seu encontro através dessa carta. O saudoso John Stott, que há pouco nos deixou, afirmava que a Epístola de Paulo aos Romanos é o manifesto mais completo e coerente do Novo Testamento. Em Romanos, Paulo expõe aquilo que
nós chamamos de todo o conselho de Deus. Ele fala do pecado e da perdição do homem, da morte de Cristo para salvar esse mesmo homem, da fé em Cristo como único requisito para ser aceito por Deus, da obra do Espírito Santo para o crescimento em santidade, até mesmo do lugar de Israel no propósito de Deus e nas implicações éticas do Evangelho. Aliás, ouso afirmar que esse livro trata efetivamente do Evangelho. E quando a gente lê Romanos, somos tomados pela convicção que o Evangelho é muito mais do que elucubrações humanas. Quando a gente lê esse livro, somos tomados pela convicção de que as boas novas da salvação eterna ultrapassam todas as concepções naturais elaboradas pelos homens quanto ao que seja o Evangelho. Se não, vejamos. Primeiro, Paulo começa essa epístola logo no primeiro verso do capítulo 1, fazendo uma afirmação fantástica. Ele diz que o Evangelho é de Deus. Na verdade, ele começa, o Evangelho, segundo Paulo, começa e termina com o que Deus é e não com o que queremos ou pensamos necessitar. Isso contrapõe muito o ensino de inúmeros pastores nos dias de hoje que tentam incutir na cabeça do indivíduo que o Evangelho é uma mensagem que oferece ao homem aquilo que ele precisa. Dentro do ponto de vista das perspectivas das benesses, da bondade e da misericórdia de Deus em outorgar bens materiais àqueles que invocam o nome do Senhor. Mas o Evangelho é mais do que isso. Ele começa com Deus e ele termina com Deus. Ele é de Deus e ele é para a glória de Deus. E parece que essa era uma premissa paulina em suas cartas, porque ele não somente diz isso em Romanos capítulo 1, verso 1, mas quando ele escreve aos Tessalonicenses, também no capítulo 1, verso 8, ele diz que o Evangelho é de Deus. Mais da frente, em Romanos, no verso 9, ele continua dizendo que esse Evangelho pertence a Deus e é de Deus. E quando ele escreve aos Coríntios, na sua segunda epístola, ele também afirma isso, dizendo que o Evangelho é de Deus, o que nos traz a seguinte compreensão: o Evangelho não é meu, nem tampouco da minha denominação, nem de particular elucidação. O Evangelho pertence exclusivamente a Deus. O Evangelho começa e termina com Deus e não com aquilo que a gente pensa ou acha que necessita. Em segundo lugar, o Evangelho é a mensagem de Deus para a humanidade. E eu quero usar o artigo definido aqui, a mensagem. Não é uma mensagem, mas é a mensagem que os homens precisam ouvir. E receber essa mensagem é receber o próprio Deus. O Evangelho, em terceiro lugar, é a mensagem redentora de um Deus soberano que reina e governa poderosamente sobre tudo e todos, salvando da morte eterna aqueles que de antemão ele elegeu. E mais, o Evangelho é a proclamação que Cristo foi crucificado por causa dos pecados dos eleitos e que ele recebeu sobre si no Calvário a ira de Deus. É interessante que num tempo politicamente correto como o nosso, nós não tratamos muito dessa perspectiva porque não é interessante. Na verdade, nós omitimos algumas expressões nas nossas pregações e nas nossas homilias. Nós não falamos, por exemplo, sobre pecado. Eu lembro de um pastor amigo que ele me contou uma história trágica. Ele no Nordeste, trabalhando arduamente na construção do templo de sua igreja, foi procurado por um homem ao final do culto que lhe disse: pastor, eu sei que o senhor sabe quem eu sou. Eu sou uma pessoa muito rica, pastor, e eu estou olhando para o seu desafio de ter que construir um templo tão grande como o senhor pretende construir e com tão poucos recursos. Mas, pastor, eu acho que vou poder resolver o seu problema. Eu estou disposto a aportar uma grana alta aqui para poder fazer com que esse templo fique pronto em 6 meses e não em 2, 3 anos, como o senhor acha que vai conquistar. E o pastor, naquela hora, quando ouviu aquilo, ele quase que glorificou de pé, e se fosse pentecostal, ia dar um reteté daqueles bem variados, e ele falou o seguinte: puxa, irmão, que bênção, mas quando ele ia falar o bênção, houve uma adversativa dizendo: todavia, pastor, o senhor sabe que eu estou em processo de divórcio, de separação,
E eu tenho vindo aqui à sua igreja com aquela que as pessoas dizem ser a minha amante. Eu queria pedir ao senhor o seguinte: se o senhor evitasse, durante esse trâmite de separação, de divórcio, de falar sobre pecado, eu estou disposto a lhe dar o dinheiro que for necessário para a construção do templo. E o pastor, naquele momento, olhou para ele, obviamente sentiu-se tentado, mas respondeu dizendo: não, muito obrigado, nós não precisamos do seu dinheiro, pode ir embora. Um tempo como o nosso, não é politicamente correto falar sobre pecado. Quiçá então falar sobre a ira de Deus, de um Deus justo, que há de trazer sobre os homens sua justiça e manifestar a sua ira em virtude dos seus pecados. Em Romanos nós vemos Paulo mostrando a proclamação e a anunciação de que Cristo foi crucificado por causa dos nossos pecados, a fim de que nós fôssemos livres da ira vindoura. E mais, o Evangelho é a boa nova de Deus. A boa nova que Jesus morreu na cruz em nosso lugar, e que na cruz Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. E esse texto fantástico de Isaías 53, verso 2, mencionado um pouco mais cedo, também me encanta. Ele assumiu o lugar que era meu, assumiu o lugar que era seu, levou sobre si as nossas maldições e proporcionou, por intermédio do seu sangue, a reconciliação do pecador, do eleito, para com Deus. O Evangelho é a notícia que Jesus cancelou, apagou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, segundo Paulo escrevendo aos Colossenses. E o texto de Colossenses diz que o Senhor removeu inteiramente, encravando na cruz. E as Escrituras nos trazem o ensino de que o sacrifício de Jesus foi suficiente para perdoar todas as nossas transgressões e nos purificar de todas as nossas iniquidades. Contudo, entretanto, todavia, apesar dessas verdades inequívocas e que nos são caras e que você conhece bem, um número impressionante de pastores e líderes em nosso país tem disseminado um evangelho que possui nome de evangelho, mas que se encontra bem longe do evangelho. Eu costumo dizer que esse evangelho pregado em muitas igrejas é o evangelho segundo os evangélicos, que não é o evangelho segundo o evangelho. O evangelho dos evangelhos, ele glorifica a Deus, ele exalta o Senhor, ele foca na redenção do homem para a glória de Deus, mas o evangelho dos evangélicos é em si mesmado, é antropocêntrico, ele foca na satisfação do cliente e ele tenta de todas as formas possíveis introduzir no coração daqueles que ouvem a mensagem a ideia de que Deus quer que a gente seja feliz e mostre para todo mundo da favela que a gente nasceu. O que me faz lembrar do apóstolo Paulo escrevendo à igreja da Galácia e orientando os irmãos quanto ao perigo de um evangelho diferente. Quando a gente lê, por exemplo, os dados estatísticos do IBGE, a gente fica assustado com o que está acontecendo no Brasil. E a pergunta é a mesma que fiz hoje pela manhã: se o evangelho dos evangélicos tem florescido com tanto vigor no Brasil, por que será que esse evangelho não tem transformado a sociedade que a gente faz parte? Será porque esse evangelho não é o evangelho de Cristo? Será porque esse evangelho não é o evangelho narrado e defendido pelos apóstolos do Novo Testamento? Será que esse evangelho que não tem feito diferença é porque o evangelho não é o evangelho da cruz? É claro que sim. Isso se deve a uma mensagem centrada no homem e não em Cristo. Um evangelho de prosperidade e não de salvação. Um evangelho de libertação mística e não de arrependimento de pecados. E a gente pode dizer que, lamentavelmente, o evangelho de Cristo tem sido adulterado e modificado para ficar mais palatável ao homem pós-moderno. Para piorar a situação, o sincretismo religioso que vemos florescer em nosso país é condenável. Alguns dos cultos daqueles que se dizem evangélicos se transformaram em sessões de descarrego. Quantas não são as pessoas que têm sido levadas a depositar sua confiança em crendices, em óleo ungido,
Outro dia, no Rio de Janeiro, uma determinada igreja estava distribuindo por uma módica compensação financeira óleo ungido para arrumar namorado. E o que tinha de crente desesperado atrás desse óleo não está no gibi. A gente tem visto o reflorescimento das indulgências medievais, muito bem tratada ontem à noite, nos púlpitos chamados evangélicos. As pessoas pensam que podem comprar as bênçãos de Deus. A igreja transformou-se numa empresa, o púlpito num balcão de negócio, o evangelho num produto de consumo e os crentes em consumidores esfaimados. Ao contrário do que muitos pregam, o evangelho não é a solução para uma vida de riquezas e prosperidade. E em nenhum momento você vai ver o apóstolo Paulo defendendo de que se o sujeito abraçar a Cristo, ele vai ter todos os seus problemas resolvidos. Em nenhum momento você vê o apóstolo Paulo afirmando, ou outro apóstolo qualquer, que a partir do momento em que Cristo entrar no coração do pecador, todas as suas dificuldades serão superadas e todos os seus problemas serão solucionados. O evangelho pregado por Jesus e pelos apóstolos difere, sem sombra de dúvida, do evangelho pregado por alguns dos evangélicos. O evangelho anunciado pelos irmãos que viveram no primeiro século não está fundamentado naquilo que eu chamo de teologia tabajara, seus problemas acabaram, mas sim exclusivamente na santa palavra de Deus. Isso me faz lembrar do reformador alemão Martinho Lutero, que costumava dizer que no dia do juízo haverá menos rigor para um guarda de um prostíbulo do que para aquele que pregou um falso evangelho. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele faz uma afirmação fantástica. Ele diz que o evangelho, por ele pregado, bem diferente do evangelho de alguns evangélicos brasileiros, que o evangelho por ele anunciado, bem diferente, por exemplo, do evangelho da igreja dos Gálatas, ou de tantas outras comunidades que deturparam a mensagem do evangelho naquele período, é poder de Deus para a salvação. E eu gostaria especificamente de focar em duas palavras usadas por Paulo nesse texto. A primeira é quando ele fala que esse evangelho é poder, que essa boa nova é poder. A expressão usada por Paulo é dunamis. E é interessante essa expressão, porque essa expressão, alguns séculos depois, foi utilizada para apontar exclusivamente para uma banana de dinamite. É a mesma raiz, ou o mesmo conceito, a ideia que se traz é a mesma. Então, o que a gente pode entender, de certa forma, no contexto a qual nós estamos vivendo, é que esse poder, e eu estou parafraseando, é absolutamente capaz de transformar o coração do pecador de forma estrondosa. O que Paulo está querendo dizer, aqui em outras palavras, é de que nós não precisamos de subterfúgios para anunciar e para proclamar qualquer tipo de mensagem que esteja relacionada a Cristo. Que nós somos chamados a pregar exclusivamente esse evangelho, essa boa nova. E essa boa nova por si só é poderosa para transformar o coração do pecador. Eu cheguei numa comunidade do Rio de Janeiro chamado Vai Quem Quer e Vem Quem Quer, na Baixada Fluminense. Um dos lugares mais violentos do Rio de Janeiro, e quando eu cheguei àquela comunidade, eu não pude entrar com o carro, e o pastor estava à porta me esperando, e ele disse o seguinte: infelizmente, pastor, não é possível o senhor entrar, porque o tráfico não permite entrada de carros. O senhor vai ter que ir andando comigo até lá. E eu fui andando alguns metros, 400, 500 metros, e quando eu cheguei na igreja, próximo da igreja, tinha uma tenda montada, onde aconteceria por volta de 2 horas depois do culto, um baile funk. E aí ele começou a chorar e falar: isso é uma tristeza, pastor, porque quando dá 10 horas da noite, 11 horas da noite, meninas de 9, 10 anos de idade trocam sexo oral por R$1,99. Meninos de 11, 12 anos de idade, com suas armas potentes, vendem pó de 5, de 10, de 15 e de 20. E ele desesperadamente falou: o que é que eu faço? Faço trabalho social? Crio atividades esportivas
para as crianças? E eu respondi a ele dizendo que ainda que entendesse que obras de misericórdia poderiam contribuir para que ganhasse a simpatia da comunidade e ocupasse o tempo da garotada, isso não seria capaz de transformar o coração do pecador. A única coisa capaz de transformar o coração do pecador é o Evangelho, e nós não temos o direito de pregar outra coisa, porque ele é poder de Deus. É dínamos. E parafraseando e fazendo uma ponte, ele é essa dinamite que, quando pregada, explode no coração do pecador com um propósito. E que propósito é esse? Sotéria, salvação. O Evangelho não é a mensagem que diz para o sujeito: olha, segue a Jesus e você vai prosperar, segue a Jesus e você vai enriquecer, segue a Jesus e você vai ter os seus problemas resolvidos, segue a Jesus e todas as coisas vão mudar no seu coração. Na verdade, o sujeito pode seguir a Jesus e as coisas piorarem. Eu lembro de uma moça que chegou para mim há pouco tempo na igreja, ela não tinha se tornado membro ainda, ela falou o seguinte: olha, pastor, eu vou embora. E eu disse: o que houve que você quer ir embora? Ela falou o seguinte: depois que eu entrei para cá, tudo deu errado. Olha, eu não consigo emprego, estou desempregada, as coisas não acontecem, não frutificam, não dão certo, nem namorado eu tenho, eu vou embora, eu vou sumir daqui. E foi, porque não queria efetivamente nisso, porque pensava que o Evangelho fosse esse tipo de mola propulsora que fazia com que ela experimentasse e herdasse da parte de Deus todo tipo de benesse, ainda que Deus algumas vezes nos proporcione essa possibilidade. Mas o que ela não entendia, que o Evangelho é essa mensagem capaz de nos salvar dos nossos delitos e dos nossos pecados, que nos confronta nas nossas incongruências, que mostra nosso estado de miséria, que mostra nosso estado de putrefação. O problema é que, por não ter uma visão correta do Evangelho, as pessoas acabam também não tendo uma visão correta da depravação total. Estava numa igreja outro dia e o pastor falou assim para mim: eu acredito em John Locke. E eu falei: como assim? E ele disse: eu acredito que o homem nasce como uma lousa em branco e o futuro dele é escrito mediante as coisas que lhe acontecem na vida. Então ele é fruto do meio. E eu, sabendo onde ele queria chegar, mesmo assim indaguei perguntando: mas explique melhor. E ele falou assim: é claro, se ele vai ser violento porque ele vive numa comunidade violenta, ele vai ser uma pessoa áspera com seu cônjuge, com sua família, porque ele não recebeu, ninguém pode dar aquilo que não recebeu. E eu falei para ele: mas você está equivocado, o homem é mau, ele é absolutamente mau. E eu olhei para ele e falei o seguinte: olhe para uma criança de 2, 3 meses de idade, você precisa ensinar uma criança a fazer pirraça? Ela faz porque a sua natureza é má, ela é revoltada, e se você botar uma de frente para a camisa do Palmeiras, então ela se desespera de horror. A única mensagem capaz de confrontar o homem é o Evangelho. Por a gente não estar pregando o Evangelho, talvez esse seja o motivo porque a gente não esteja conseguindo produzir transformação na sociedade a qual a gente faz parte. Olhemos alguns exemplos na história. Olhemos para Paulo, perseguidor da igreja. Até que no caminho de Damasco o Senhor se revela a ele. E ele cai ao chão e entende seu estado de desgraça, de miséria, de putrefação, e é alcançado por essa maravilhosa graça. O que falar então do maior pregador do ar livre, ao ar livre de todos os tempos, George Whitefield. Seu pai morreu quando ele era muito jovem, e Whitefield conta em seu diário que, em virtude do seu coração tendencioso ao pecado, ele cometeu as mais variadas transgressões. E ele diz: pecados que a juventude costumava praticar, eu caí e pequei. Ele abandonou a escola por um tempo, até que o Evangelho encontrou a vida desse homem. O Senhor o encontrou e o transformou de forma poderosa. E os relatos da pregação, das pregações de Whitefield são fantásticos.
A história diz que ele ia para carvoeiros, lugares onde os carvoeiros se aglutinavam para ouvir, e o que ele pregava era simplesmente esse dínamos, esse poder. Cristo morreu pelo seu pecado, você é pecador, você está destituído da glória de Deus, você precisa de salvação, você precisa de vida eterna. Ele não contextualiza a mensagem tentando de alguma coisa tornar palatável a sua pregação, pelo contrário, ele proclama o evangelho de forma assertiva. E a história diz que os carvoeiros choravam compulsivamente e os seus rostos eram marcados pelas lágrimas que caíam em suas faces, e muitos deles tinham experiências profundas com Cristo. O que falar de John Wesley, que também pregava o evangelho e que proclamava as boas novas com intrepidez? A história relata que em muitos dos seus sermões as pessoas caíam no chão chorando pela convicção de pecado em virtude do evangelho que lhes tinha sido anunciado, e caiu não porque o paletó ungido veio sobre eles, mas por causa desse poder que é absolutamente capaz de produzir salvação. O que falar de Spurgeon? Um menino que em janeiro de 1850, enquanto nevava compulsivamente, resolveu sair à rua para encontrar um pastor e perguntar a ele o que é que ele podia fazer para ser salvo. E a história diz que ele entra numa igreja metodista e não tinha muita gente naquele lugar, nem o pastor tinha ido. E na sua biografia, Spurgeon diz que possivelmente quem estava pregando era um dos oficiais, mas um rapaz simples, indouto, sem muita cultura. E Spurgeon relata de que esse homem ficava repetindo várias vezes Isaías capítulo 45, verso 20, dizendo: olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. E na mensagem ele dizia o seguinte: olha, você não precisa fazer nada, é só olhar, não é seus atos, não é suas atitudes. Se a gente for parafrasear para o texto de hoje, você não precisa rodar, você não precisa pular, você não precisa saltar, você não precisa fazer absolutamente nada, é olhar para Cristo, olhe em Cristo, veja Cristo, vislumbre Cristo, porque Cristo é capaz de transformar a sua vida. E esse menino aos 17 anos é profundamente transformado para a glória de Deus e se transforma no príncipe dos pregadores. Se o evangelho é poderoso para transformar o coração do pecador, por que não pregamos? Algumas respostas. Primeiro, porque boa parte da igreja evangélica brasileira não sabe explicar o que seja o evangelho. Segundo, isso se deve efetivamente ao abandono do estudo sistemático das Escrituras e da exposição das Escrituras. Nós, pastores, somos os grandes culpados disso. Trocamos a pregação do evangelho pela mensagem pragmática. Anunciamos aquilo que pode dar certo e não aquilo que é certo. E nessa perspectiva, introjetamos na igreja, proporcionamos à igreja a entrada de inúmeras pessoas que jamais tiveram a experiência de novo nascimento. Nosso entendimento é que a porta da frente tem que ser escancarada e venha quem quiser, da forma que quiser, do jeito que quiser, e nós não anunciamos mensagem alguma, e a consequência disso é que os pecados do mundo adentram a comunidade, nós nos tornamos uma igreja adoecida pelo fato inequívoco de que negociamos o que não poderia ser negociado. Os apóstolos entendiam que quando o evangelho não é pregado, um pouco de fermento leveada a massa, e essa foi uma das preocupações de Paulo ao escrever a igreja da Galácia. Eles estão dizendo o seguinte, Paulo estava dizendo o seguinte, em outras palavras: vocês enlouqueceram, vocês estão dizendo que para ser salvo precisa acrescentar algumas coisas nesse pacote, vocês estão dizendo que as festas judaicas precisam ser observadas, vocês estão dizendo que a circuncisão precisa ser feita novamente, vocês estão dizendo que a lei precisa ser observada para que haja justificação. Isso é loucura, isso é anátema. E aí a gente olha para a igreja evangélica brasileira nos dias de hoje, dizendo: não, você precisa quebrar a maldição, porque o sacrifício de Jesus na cruz não é suficiente, e o povo sendo levado por instruções malignas e maléficas pelo fato de não conhecerem efetivamente o evangelho.
Deixe-me usar uma frase usada por Calvino que eu acho fantástica. Calvino dizia o seguinte: o Evangelho é uma bigorna que tem quebrado muitos martelos e ainda quebrará muitos outros. Dizia mais o reformador francês: o Evangelho é a clara manifestação de Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Meus irmãos, deixe-me lhes dizer algo. Nós não temos o direito de pregar outra mensagem a não ser o Evangelho. Atos capítulo 19, Paulo chega em Éfeso, e a primeira coisa que ele faz é pregar o Evangelho na sinagoga. Fica por aproximadamente entre 2 e 3 meses, e ele sai dali sem muito sucesso, e sua mensagem vai para a escola de Tirano. Segundo a tradição, ele fica 2 anos com aproximadamente 12 pessoas naquele lugar. E eu faço a seguinte pergunta a você: hoje, se um pastor fica 2 anos com 12 pessoas, o que nós pensamos a respeito do miserável? Algumas respostas nós temos. Se formos pentecostais, diremos: falta unção. Se formos do movimento de batalha espiritual, diremos que ele deu brecha e ilegalidade ao cão, ao capeta, coisa ruim, ao capiroto. Se formos de um movimento mais legalista, a gente vai dizer que ele abriu brecha para o diabo, e isso trouxe algumas consequências por ele ter permitido que o pecado entrasse ali naquela comunidade. Mas é interessante que Paulo fica 2 anos, e o texto diz que ele dava ensejo que o Evangelho fosse pregado a toda a Ásia. Paulo nos traz uma sacada aqui fantástica. Ele entendia que o Evangelho é a mensagem que deve ser pregada, e que ele tem um tempo para poder transformar o coração do pecador. E mesmo que aparentemente a gente não tenha o retorno dessa mensagem imediatamente, nós não temos o direito de mexer no conteúdo dessa mensagem. Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, por volta de 7, 6 anos de idade, eu ouvi um falando para o outro: vamos fazer um bolo. E eu estava escrevendo, e eu sozinho em casa, minha esposa não estava, e eu falei: o que tem? Deixa fazer, né? E eu estava na sala, e eu estou ouvindo um outro perguntar, para o mais novo perguntar para o mais velho: bota o que no bolo? Aí eu já vi mamãe fazendo. Pega a farinha de trigo, e despejaram, acho que 1 quilo de farinha de trigo naquela misórdia. Ovos, bota tantos, e foram botando, né? Leite, mas... e o chocolate? Despejaram um pacote de chocolate naquele negócio. E daqui a pouco eu estou ouvindo aquele barulho da batedeira. Aí um falou: ih, faltou. E o outro o quê? Fermento. Jogaram uma caixa de fermento no negócio. E aí botaram na forma, ligaram o fogo bem alto e ficaram olhando. E de repente um falou: deu certo, deu certo, e o bolo começou a crescer, e aquela coisa começou a ficar com uma textura bonita, e eles, quando foram tirar o bolo murchou, né? E tentavam cortar, não cortavam, nem por um decreto apostólico do Terra Nova, não cortavam de jeito nenhum. E aquilo me trouxe uma lição. Às vezes a gente quer que o bolo cresça rápido, e a gente coloca qualquer coisa na massa, mas o bolo não fica bom. E a Igreja Evangélica Brasileira, ela tem feito isso. A gente quer que o bolo cresça rápido, a gente coloca qualquer coisa na massa, menos o Evangelho. Porque, na verdade, a gente acha que o Evangelho não é suficiente, por isso a gente coloca na massa do bolo o Evangelho mais alguma coisa. Quando, na verdade, nós temos que entender, e essa era a visão paulina, de que o Evangelho é suficiente, Cristo é suficiente, a boa nova é suficiente, e ela penetra no coração dos eleitos, e ela transforma os eleitos para a glória de Deus. O Espírito Santo regenera o pecador, e há conversão por causa do poder do Evangelho. Somos chamados a pregar Cristo. Cristo é a coroa do universo, cumprimento das profecias. Cristo
é a mistura mais aprimorada de luz e a sombra de toda pintura, como dizia o poeta. É o ápice da realização em qualquer empreendimento. Para o artista, ele é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a estrela da manhã. Para o padeiro, o pão da vida, Cristo. Para o biólogo, ele é a vida. Para o construtor, o alicerce seguro. Para o carpinteiro, ele é a porta. Para o médico, o médico dos médicos. Para o educador, ele é o grande mestre. Para o engenheiro, o caminho novo e vivo. Para o geólogo, a rocha eterna. Para o escritor, a palavra viva. Para o fazendeiro, ele é o semeador e senhor da colheita. Para o floricultor, a rosa de Saron e o lírio do vale. Para o paisagista, ele é a videira verdadeira. Para o juiz, o justo juiz de toda a humanidade. Para o jornalista, ele é a boa nova de alegria. Para o filósofo, a sabedoria divina. Para o pregador, ele é a palavra de Deus. Para o estadista, o desejado das nações. Para o trabalhador, ele é o provedor de descanso. Para o pecador como eu e você, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o cristão, ele é o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Senhor. Para o discípulo, ele é o comandante geral e que nos dá ordem com clareza incondicional e inconfundível. Ele é o Cristo, o incomparável. Spurgeon dizia o seguinte: eu bendigo meu Senhor e Mestre por ter me dado um evangelho que possa levar a pecadores mortos. Um evangelho que está à disposição do mais vil de todos os homens. Vamos à aplicação do texto. Lembre-se, em primeiro lugar, que o evangelho é poder de Deus. Portanto, anuncie de fato o que ele é, e não aquilo que alguns pensam que ele seja. Com isso, nós vamos desconstruir paradigmas e vamos deixar de ser politicamente corretos. Eu aprendi uma coisa que mudou a minha forma de enxergar a igreja. Antigamente, eu achava que uma igreja tinha que ter uma porta de entrada escancarada e uma porta de saída fechada. Hoje eu entendo que ela tem que ter uma porta de entrada fechada e uma porta de saída escancarada. E aí talvez você esteja dizendo consigo mesmo, quer dizer então que a gente tem que proibir as pessoas de entrar na igreja? Não, não é isso. A gente tem que pregar o evangelho, porque quando a gente prega o evangelho, quem não quer o evangelho não entra. Agora, quando a gente prega uma coisa parecida com o evangelho, as pessoas entram na igreja e acabam contaminando a igreja, e aquilo que Paulo diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. E a gente foi chamado para pregar e anunciar e proclamar efetivamente e exclusivamente o evangelho. E o evangelho, meus irmãos, não é história que Deus tem um plano na sua vida. Já ouviu essa história? Deus tem um plano na sua vida, meu irmão. O evangelho não é a mensagem que diz, Jesus te ama. Esses dias eu estava lá no Rio de Janeiro, e aí eu vi uma igreja distribuindo na época da Páscoa bombom no sinal, acho que vocês aqui falam farol, eu não sei, né, com uma faixa dizendo, Jesus quer tornar a sua vida doce, e entregava para cada motorista um bombom. Tinha gente dando fila para voltar 2, 3 vezes. Não. O evangelho é a proclamação das verdades inequívocas, como a depravação total. Estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Andávamos segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne, segundo o príncipe da potestade do ar. Mas Deus olhou para nós com compaixão e misericórdia, abriu os nossos olhos e nos tirou do necrotério. Estávamos mortos, essa expressão é necros, é que traz origem à palavra necrotério. Para que o quadro fique claro na sua mente, é como se você estivesse na pedra de uma funerária, esticado, incapacitado de sair dali. Mas Deus, pelo poder do evangelho, nos regenerou para a glória do Todo-Poderoso. O evangelho não é a mensagem de autoajuda, nem tampouco a mensagem de coaching, pregadas por coaches, que tentam ensinar para o sujeito algumas regras e alguns princípios,
para adquirir, experimentar sucesso na vida profissional, na sua empresa, onde quer que seja. O Evangelho é a mensagem que confronta o pecador. E talvez você esteja dizendo, mas se a gente for pregar isso, será que vai ficar alguém? O que me faz lembrar de Jesus em João capítulo 8, quando ele está tratando sobre o pão da vida, e os discípulos começam a se escandalizar, e eles vão embora, e Jesus pergunta, e vocês, dirigindo os seus discípulos, também desejam ir? E aí Pedro responde, para quem nós iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Paulo, em Éfeso, estava disposto a permanecer, meus amados e queridos irmãos, durante o tempo que fosse necessário, com 12 pessoas ou um grupo menor, mas não abriria a mão do Evangelho. E Jesus estava disposto a começar de novo, se tivesse que negociar a mensagem pregada e proclamada por ele mesmo aos que ouviam a sua exposição. E por fim, o Evangelho não é a anunciação de fórmulas mágicas que podem contribuir com o enriquecimento e a felicidade daquele que o recebe. O Evangelho é poder de Deus. Deixa eu contar uma história para você e eu encerro com essa história e com essa ilustração. Eu viajo muito, principalmente para alguns países da América do Sul e Europa para pregar o Evangelho. E cerca de 3 anos atrás, aproximadamente, um dos nossos missionários que estava no Peru mandou uma mensagem para mim, dizendo, pastor, qual é a possibilidade de você, isso era em abril, de você mês que vem vir aqui nos ajudar com o treinamento de missionários autóctones? E eu falei para ele, eu vou, não sei que cargas d'água, eu resolvi dizer que eu ia, eu falei, eu vou. E ele falou assim, posso te pedir um segundo favor? Eu falei, claro. Haveria a possibilidade de você trazer o meu pai aqui? Meu pai é um homem de mais de 70 anos, mora no interior das Minas Gerais, um homem do povo, um homem simples. Ele não fala nenhum idioma, não conseguiria fazer o check-in, o check-out numa nação, seria muito difícil, e eu não tenho liberdade para pedir para outra pessoa. Você poderia pedir para que ele viesse? Eu falei, claro. Só que 2 semanas depois eu estava arrependido, né? Eu falei, o que eu vou fazer lá? Eu tinha voltado do Peru, tinha 3, 4 meses, né? Eu falei assim, não faz sentido, né? Eu vou cancelar esse negócio. E aí, cheguei numa igreja que eu iria pregar, e eu estava muito angustiado, e eu falei para o pastor, será que o senhor podia me emprestar uma salinha para orar? Eu queria orar um pouquinho, e ele falou, olha, o gabinete tem obras, mas tem um berçário. Me colocou do lado de um berço, e claro que por razões óbvias eu não deitei em lugar de nenhum deles. E ali eu fiz uma das orações mais idiotas e imbecis que alguém pode fazer. Eu comecei a orar dizendo o seguinte, Senhor, olha, eu não vou mais ao Peru. Dessa forma, não vou mais. E aí, naquele momento, o Espírito Santo iluminou um texto das Escrituras que veio no meu coração. E eu disse a razão porque eu não iria. Eu falei assim, eu não vou, porque eu estou muito cansado. Eu estou exausto, né? Eu estou com mais hora de voo do que o urubu, eu não saio do avião, né? Eu não vou. Amanheço, durmo em Manaus, vou amanhecer em Porto Alegre, e vou acordar em Porto Alegre, e assim, não vou. E aí, o Espírito Santo me lembrou do Salmo 23, daquele texto que diz que o Senhor é aquele que nos leva para as águas de descanso. E eu falei, mas eu não vou. Eu falei, eu não vou porque eu estou desanimado, estou cansado, desanimado, emocionalmente cansado. E eu lembrei de novo do Salmo 23, que diz que o Senhor é aquele que refrigera a alma. E a sensação que eu tive é de que Deus refrigeraria a minha alma. Mas eu fiz uma terceira oração. Eu falei, eu não vou porque eu não tenho dinheiro para essa viagem missionária. E eu lembrei do Salmo 23, que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu fui para o culto. E eu esqueci completamente. E no culto eu preguei por mais de 1 hora aproximadamente. E quando eu terminei o culto, chegou uma igreja batista muito séria. Chegou um casal e eles se aproximaram de mim, mas eles choravam em bicas. E eles falaram, olha, pastor, não sei porquê, mas eu queria te entregar isso aqui. E quando eu olhei, era um cheque exatamente no valor da passagem. Eu falei, irmão, eu não quero isso não. Chamei o pastor dele. Chamei o pastor dele. Falei, tá doido? Eu falei, irmão, olha só, esse casal aqui. E ele falou assim, não, mas... Irmão, ele falou, pastor, mas você não, mas eu não quero. E aí eu lembrei da história, e eu falei, Jesus,
resolvi ligar para minha esposa, né? Porque eu tenho que ligar para ela essas coisas para ela poder seguir os conselhos. Daí eu liguei para ela, falei, Ana Cristina, e ela falou, você é louco em dizer que você não vai? Falei, vou ligar para o conselho, vou ligar para os pastores. Marquei reunião com os pastores da igreja. Eu falei, gente, está acontecendo isso, contei a história, o homem quer dar o dinheiro para ir, tem a história. Eu falei, não tem sentido, eu não tenho que ir, eu vou fazer o que lá? Aí eu lembrei do pai do missionário que não era crente. O missionário tinha me dito que orava pelo pai há 14 anos. Eu falei, será que Deus quer me levar ao Peru por causa desse homem? Não faz sentido. E aí, os presbíteros me convenceram de que eu deveria ir e eu fui. Fui com o homem, deixei o homem ficou feliz com a família e no domingo que antecederia a minha vida, eu pregaria em 2 lugares. Primeiro eu pregaria numa cidade chamada Bela Vista, Rascunho da Miséria, Casa do Capeta, lá do Gramulhão. Um lugar, uma opressão que você não tem noção, no meio do deserto de Setúbal, sem uma igreja evangélica. Aqueles irmãos estavam há 1 ano orando para conseguir alugar um espaço para montar uma meia-água para uma igreja, e quando eles descobriram que era para protestantes, eles diziam, nós não queremos bodes aqui. Quando eles tentavam alugar uma casa para um missionário autóctone, eles diziam, nós não queremos esse trabalho aqui. E coincidiu de eles alugarem a casa e o espaço exatamente no período que eu estava lá. E eu cheguei lá para pregar, talvez no primeiro ou no segundo culto naquela cidade. Um ambiente terrível, havia uma pressão maligna ali, como eu nunca tinha sentido na minha vida. E quando eu subi ao púlpito para pregar, chão de terra batida, sensação térmica de mais de 40 graus, a igreja estava lotada, abarrotada de 4 pessoas. E eu perguntei, o que é que eu vim fazer aqui? E eu lembrei de que eu fui chamado para pregar o Evangelho, que ele é poder de Deus. E por mais de 1 hora eu preguei para aquelas 4 pessoas, e ao final 2 pessoas choravam compulsivamente. Dali eu fui para uma outra cidade, onde o pai do missionário estaria presente. E quando eu subi ao púlpito para pregar, a igreja estava lotada de 15 pessoas. E por mais de 1 hora eu não falei outra coisa, a não ser o Evangelho. Ao final, aquele homem sentou do meu lado e ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse, eu entendi o Evangelho. No dia seguinte, nós fomos para o Oceano Pacífico. E o filho dele falou, pastor, batiza meu pai. Eu falei, eu não queria nem vir. Não. E aquele homem foi batizado. Resumindo as 2 histórias. Voltei ano passado na igreja, que estive com 4 pessoas. Hoje são 40 para a glória de Deus. E o pai desse missionário é diácono na Assembleia de Deus, no sul do estado de Minas Gerais, para a glória do Senhor, por causa do poder do Evangelho. Nós não temos o direito de pregar outra mensagem. É poder de Deus para a salvação dos que se perdem. Primeiro do judeu e do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que Deus nos dê paixão pela pregação do Evangelho, lágrimas pelos que estão perdidos, desejo de proclamar as boas novas aos que estão escravizados pelo pecado, com a certeza e com a convicção de que não existe mensagem mais poderosa do que a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Eu queria só
na sessão Plim Plim, como diz o Franklin Ferreira, indicar esses livros aqui para vocês. As Crônicas de Olan, Luz e Sombras. Eu gosto muito de livros assim. Eu li boa parte da obra de Tolkien, como também boa parte da obra de C.S. Lewis, e eu me encanto com esse tipo de literatura. E é uma literatura fantástica que pode abençoar muitos jovens e muitos adolescentes. São 2 volumes, volume 1, volume 2. Esse material está ali nos estandes da Editora Fiel. Acho que você pode presentear um filho seu, pode presentear uma filha sua, e os conceitos que vão ser aprendidos aqui abençoarão seus familiares. Deus abençoe em nome de Jesus.